Glória a Jesus. Esperar os irmãos chegarem um minutinho. Daqui a pouco nós iremos começar a nossa EBD aqui do setor do Parque Vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos chegam aí, nós iremos aí nos preparar novamente para nós falarmos sobre a palavra de Deus. Irmã Regina, Deus abençoe a tua vida. Seja Deus glorificado por tua vida, por tua casa. Deus abençoe. Esses irmãos chegando aí, para nós iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus para todos. Bom domingo a todos nesta manhã. Que Deus seja glorificado mais uma vez pela vida dos nossos irmãos. Que Deus novamente esteja presente na vida de cada um dos nossos irmãos. Meus irmãos, como todos os domingos aqui estamos já findando esse trimestre da nossa revista Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar sobre a lição 14/6/2020, e eu quero aqui, nós vamos falar sobre o tema Uma herança conquistada pela fé. Nós estamos estudando o livro de Josué. O livro de Josué, um livro importantíssimo para que nós entendamos o que Deus fez na vida deste homem. Deus fez coisas extraordinárias na vida desse homem. Meus irmãos, e nós vamos estudar hoje em especial falando sobre uma herança conquistada pela fé. Nós, na semana passada, falamos um pouco sobre a questão da fé bíblica, lá em Hebreus 11, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Adevan, Deus abençoe a sua vida. Adevan Souza dos Santos, Deus abençoe, viu? Deus seja glorificado por sua família. E nós falamos que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Então a fé não é coisa palpável, a fé é algo que ela é invisível, mas porém real. A fé é algo importante, porque Jesus vai dizer assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Nosso irmão Giliard Lima, bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe, vaso de Deus. Fica aí conosco aí, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração. Então fala que a fé é essa certeza, e a fé ela não é palpável. A fé é algo invisível, mas porém ela é real. Jesus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a igreja de Jesus Cristo, todo aquele que se aproxima de Deus, ele precisa acreditar, ele precisa ter fé, ele precisa saber que Deus é galardoador das bênçãos sobre as nossas vidas. Meus irmãos, a Ellen Regina, Deus abençoe. Então nós precisamos entender isso. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que acreditar, nós temos que saber que Deus, o Senhor, é aquele que de fato é o que nos abençoa, é o que abre porta, é aquele que faz com que as coisas possam acontecer de uma forma especial na nossa vida. Então, quando se fala de herança, que é o tema que nós vamos abordar aqui hoje na nossa escola bíblica dominical, na nossa EBD aqui do setor do Parque Vitória, regional de Franco da Rocha, então nós vamos falar sobre essa herança conquistada pela fé. Ou seja, é uma herança que estava distante dos olhos humanos, estava distante daqueles que alcançaram, porque talvez para aqueles que estão inseridos na história, eles olham e percebem que é impossível que isso aconteça, porque são terras de inimigos, terra de adversários, terra onde eles vão palmilhar os seus pés, pisar os seus pés, são terra que não se pode ser entronizado facilmente, então eles sabem que tem que guerrear. Então, quando se fala de herança, a herança é um direito à condição de herdar, de ganhar, de obter, de conquistar algo por sucessão, transmitido por alguém, transmitido por alguém para alguém. Normalmente a herança são
patrimônios, bem, posse, direitos, são repartidos entre os seus sucessores. Então, quando se fala em herança, nós entendemos uma coisa, que são patrimônios, bens que são deixados para a nossa descendência. Vamos ver o que Salmos diz sobre essa questão da herança, só para nós aqui termos uma ideia do que se trata o nosso livro. Eu anotei algumas referências bíblicas aqui. Lucineide Bilar, Deus abençoe. Deus abençoe. Só é uma referência aqui na nossa igreja. Deus abençoe a tua vida. Então veja bem, pastor Francisco Dias, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Ana Paula, Deus abençoe. Então, só para nós entendermos aqui essa questão de herança e de conquistada pela fé, veja bem, eu notei aqui uma referência que está no livro de Salmos, capítulo 34 e versículo 37, 37, versículo 30 e verso 34. Eu anotei uma referência a respeito desse assunto, Então vamos lá ver o que diz lá em Salmos 37 e versículo 34. Versículo 34, que diz assim o texto da Bíblia: espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Então veja bem o conselho do salmista Davi, e olha que ele sabe o que está dizendo. O salmista Davi foi um grande rei, um grande monarca de Israel, em que ele teve que, muitas vezes na sua jornada, ele teve que esperar e ter paciência em Deus. Então percebe bem o que ele está dizendo quando se trata de herança. Mas eu não estou dizendo de uma herança só física aqui nessa terra. Eu não estou dizendo só de nós herdarmos alguma coisa aqui pelo fruto do nosso trabalho, ou por receber por sucessão de outro dos nossos parentes e assim diante. Não, eu estou falando de uma herança maior. Então ele está dizendo, espera no Senhor e guarda o seu caminho. Então, dois elementos importantes aqui para nós entendermos acerca desta herança. Primeira coisa aqui que o salmista Davi ele vai dizer é esperar no Senhor. E esperar em Deus, ele é uma virtude. É uma virtude porque todo ser humano ele tem pressa de alguma coisa. Nós não conseguimos de fato esperar, às vezes, o tempo de Deus. O tempo de Deus fazer, o tempo de Deus agir. Então, ele está dizendo, espera no Senhor. Segunda coisa, além de esperar em Deus, há uma outra questão aqui, guardar o seu caminho. Então, espera no Senhor. Segunda coisa, e guardar o seu caminho. Ou seja, esperar no Senhor e guardar na sua palavra. Porque quem está vivendo a palavra de Deus, ele consegue aqui esperar no Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é a fonte que nos traz o alicerce para termos a nossa esperança no Senhor. Então, aqui é um conselho do salmista Davi: espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra, tu verás quando o ímpio for desarraigado. Então, o que ele fala sobre essa diferença daquele que guarda e daquele que também espera no Senhor. Então, quando nós guardamos e esperamos em Deus, então o próprio Deus nos fará herdar esta herança que Ele nos prometeu. Um outro texto que eu marquei aqui, Atos capítulo 20, Atos capítulo de número 20, Atos dos Apóstolos, outra referência aqui que eu anotei aqui, para nós aqui partilharmos com você, 20:32, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus, é a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os seus santificados. Olha que Lucas está escrevendo aqui em Atos dos Apóstolos. Então veja bem, ele vai novamente falar sobre a palavra, guardando a palavra, Deus o Senhor também
dará a nós a esta herança. Uma última referência aqui, Jefferson, um abraço, meu querido, jovem pregador, Deus abençoe a tua vida. Outra referência em Efésios capítulo 1 e versículo de número 18, Efésios capítulo 1 e versículo de número 18, nós vamos ver um outro texto da Bíblia Sagrada, que nós vamos entender que o apóstolo São Paulo, quando escreve essa carta, ele vai nos alimentar a questão de termos aqui a esta bendita esperança no Senhor. Porque quando nós, irmãos, guardamos o principado de Deus, guardamos esta palavra do Senhor, guardamos e andamos com o Senhor, certamente Deus, o Senhor, Ele vai fazer com que nós herdamos. Veja bem o que diz em Efésios capítulo 1 e versículo desse número 18, vai dizer assim o texto da Bíblia: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança aos santos. Então veja bem, Deus já tem iluminado o coração da igreja, Deus já tem iluminado a visão da igreja, Deus já tem iluminado a nossa mente. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, ele milita por esta boa herança, ele milita por esta boa obra. Ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, que aquele que espera somente nesse tempo presente, ele é um dos mais miseráveis. Pedro, em uma condição, em diálogo, conversando com Cristo, quando ele diz assim: Senhor, eu abandonei as pescas, abandonei as redes, abandonei o barco, abandonei parte da minha vida, e agora o que eu vou ganhar do Senhor? Jesus olha para ele e diz: Pedro, 100 vezes mais nessa terra, mas há coisas maiores no tempo vindouro. Então Jesus estava falando de uma herança eterna. Ele estava falando para Pedro: Pedro, você pode conquistar. Eu vou te dar o que você precisa aqui. Você não vai ter necessidade de nada aqui nessa terra, ou passar por alguma situação, mas eu vou cuidar de você. Mas o que Jesus estava dizendo, que o coração de Pedro, os olhos de Pedro, não poderia estar somente nessa terra. Porque o evangelista Mateus vai dizer assim que nessa terra tudo há de passar. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra há de permanecer para sempre. Então, esta herança que nós vamos aqui falar sobre, essa herança, é uma herança geográfica, é uma herança terrena, é uma herança que faz parte da nossa vida, nós conquistarmos, nós adquirirmos, mas nós não podemos estar com o nosso coração exatamente plantado. Porque Jesus vai dizer: aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Minha filha Juliana, um abraço. Bruno Ramos, Deus abençoe. Muito obrigado por estar aí com a gente, viu? Então aqui essa questão, quando se fala então de herança, então nós falamos dessa coisa, dessas coisas eternas. Nós não estamos falando simplesmente das coisas materiais, porque quando o evangelista diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra há de permanecer, ele está falando dessa herança terrena, o que vai permanecer, a riqueza, os bens, as posses, os direitos que nós temos aqui, isso não vai valer mais nada, né? Essa herança que nós vivemos aqui só serve para esse mundo. Nós só podemos desfrutar neste mundo que nós vivemos. Então nós precisamos entender isso. E qual é a sua guerra? E qual é a sua visão? Você, como igreja do Senhor, o que você tem buscado para você? Aonde nós temos plantado o nosso coração? O que é que nós estamos esperando para poder compreender essas coisas espirituais? Que o fato é que Jesus prometeu nos dar esse suprimento, não é isso? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, está escrito assim que o Senhor, ele vai suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então veja bem que há suprimento de Deus para a nossa vida. Deus é poderoso para nos dar algo nessa terra, mas não quer dizer que o nosso coração tem que estar plantado aqui, que a nossa vida, a nossa alma tem que estar plantado aqui. Por quê? Porque um dia nós partiremos daqui, dessa terra, e tudo vai ficar, posses, bens, e
e isso vai se findar. Mas o que Jesus nos promete é algo muito maior. Quando se trata de herança, Jesus foi um testamento vivo. Jesus foi um testamento vivo. Quando ele reúne os seus discípulos, vários discípulos, 70, depois reuniu-se mais 12 discípulos, e aí por diante Jesus fez muitos discípulos, faz até hoje. Então, qual foi a ideia? Jesus foi o testamento vivo que desceu do céu. E o testamento, quando se fala de herança, nós logo entendemos que um pai, quando conquista, logo a ideia é deixar para os seus descendentes. Isso é natural de qualquer pessoa. É natural de qualquer pessoa. Toda família, todo pai, toda a sociedade pensa nisso. Que os que virão após ele sucederão tudo aquilo que ele deixou, tudo aquilo que ele conquistou. É normal. E Jesus, sendo o maior testador da história da humanidade, um testamento vivo, foi na cruz, quando ele foi cravado na cruz do Calvário, ali ele estava validando aquele testamento. Por quê? Porque a partir da morte e a ressurreição de Cristo, a igreja, ela tornou-se uma igreja poderosa, uma igreja glorificada no Senhor. A maior herança, irmão, que nós podemos conquistar foi essa herança desse testamento vivo que foi Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ele disse, eis que vos dou poder. Então percebe que Jesus delega a nós toda essa autoridade. Por quê? Porque o testador, ele teve que morrer e ressuscitou para dar a nós, meus irmãos, aquilo que nós temos hoje, que é autoridade e poder no Espírito Santo de Deus. Então, vamos ler aqui, vamos dar continuidade. Eu só estou dando aqui uma sintetizada aqui para nós entendermos. Quando o texto está falando sobre essa herança, que nós estamos falando sobre o livro de Josué, o texto do dia diz assim, o texto áureo, retenhamos firme a nossa confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Então retenhamos firme a confissão da nossa esperança. E aonde é que está a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Aonde nós temos depositado a nossa esperança? A nossa verdadeira esperança, eu não estou dizendo uma esperança que nós estamos acostumados a viver na nossa vida corriqueira. Nós temos que reter firme a confissão da nossa esperança. E a nossa esperança, eu como você e todos os cristãos sabem que a nossa esperança, irmão, ela está no Senhor. Por quê? Porque foi Ele que nos prometeu. Foi Ele quem disse que nos faria herdar a nova Canaã celestial, ou a nova Jerusalém. E Jesus não falha. Jesus sempre permanecerá fiel. Então o texto que nós vamos aqui sintetizar aqui, nos tópicos que nós vamos estudar aqui, está no livro de Josué, capítulo 14, versículos 6 ao 10. Então diz assim, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, e Quenezeu lhe disse, tu sabes as palavras que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos, eu era quando Moisés, servo do Senhor, e enviou a Cádiz Barneia espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois preservaste em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje sou da idade de 85 anos. Veja bem, irmão, aqui o texto, um panorama geral, fala-nos da perseverança de Calebe, quando Josué envia ali os espias para espiar a terra, e o que acontece dentro dessa trajetória? Lá tem homens fortes, homens gigantes, homens que invadiram a terra e estão morando nessa terra. Pastor Vinícius, Deus abençoe a tua vida, homem de Deus. E o que acontece aqui? O que está acontecendo? Quando ele envia os espias,
Então Caleb, ele reteve firme a sua confissão, porque reter firme a confissão diante das adversidades é um grande desafio para nós, irmão. Confessar a Cristo e professar a nossa fé diante dos combates da vida, que não é fácil nós retermos esta fé e essa confissão em Cristo. Então percebe que Caleb, quando sobe lá, eles vão espiar a terra e eles encontram os problemas, porque os problemas, ele sempre está presente na nossa vida. O cristianismo, ele está de fato inserido no tempo de guerra, sempre foi assim. Muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas morreram, muitas pessoas tiveram que lutar para sobreviver, combater o bom combate para defender o evangelho de Jesus Cristo. Então esses homens, quando sobem na terra para espiar, eles vão encontrar gigante, vão encontrar vários tipos de problema, mas eles professaram a fé. E quando ele traz a notícia, quando ele traz a novidade para Josué, qual foi a ideia da maioria? A maioria disse não, nós não podemos. A maioria disse eu sou fraco. A maioria disse, Josué, esquece desse negócio que Deus prometeu de herdar a terra, porque lá tem gigante, lá tem homens que vê nós como formiga, como algo insignificante. Mas Caleb, irmão, foi diferente. Caleb tinha o Espírito de Deus. Caleb professou a sua fé diante das adversidades. Aqui, irmão, que está o cerne do cristianismo. Aqui está o cerne da fé. A fé não é apalpável. A fé nós não podemos tocar nela. A fé, muitas vezes, nem podemos sentir a fé, mas a fé nós temos que acreditar. Nós temos que crer, porque a fé é algo invisível, mas ela funciona. A fé, quando ela é operante, ninguém pode sentir, ninguém pode tocar, mas as pessoas podem ver quando o milagre acontece na nossa vida. Então Caleb, quando ele sobe para aquela terra, o que é que está acontecendo? Ele vê o gigante, mas ele está sobre o domínio da palavra, da promessa de Deus. Deus havia prometido, diz que ele tinha 40 anos de idade. Com 45, ele já está com 40 anos, agora com 80 anos, 85 anos de idade, ele vai herdar a promessa de Deus. 45 ele está ainda na trajetória da grande travessia, agora com 85 anos de idade, é onde Deus cumpriu toda a palavra que Deus havia prometido a ele. Então percebe bem, irmão, que Deus, quando promete alguma coisa, essa promessa, Deus dificilmente dá data. Deus não vai dar data, mês. Deus vai enviar mensagem e vai fazer com que nós cremos. Deus manda a sua palavra, Deus envia a tua palavra. Agora vai caber a nós se nós vamos acreditar, se nós vamos abrir a mão, se nós vamos deixar de professar o nome de Jesus. Por quê? Porque todos nós vivemos um combate. Todos nós vivemos uma guerra. Então percebe que Josué passa pelas etapas da sua vida, mas por que ele conseguiu alcançar? Porque ele reteve firme no seu coração, irmão. Ele reteve firme a confissão da fé. Nos dias odiernos, o que acontece hoje? Eu vou dizer algumas verdades bíblicas nos dias odiernos, nos dias atuais. Nós recebemos uma mensagem de Deus, seja ele na igreja, seja ele em casa, seja ela quando nós lemos a palavra de Deus, e logo isso desaparece do nosso coração. Logo, quando nós recebemos aquela mensagem, nós passamos por algum processo da vida, mas nós não conseguimos guardar essa palavra. Logo, esquecemos aquilo que Deus nos prometeu. É por isso que muitas pessoas nos dias atuais, elas não conseguem chegar aonde Deus quer as colocar. Por quê? Porque o tempo rouba de dentro do teu espírito, dentro do teu coração, aquilo que Deus prometeu, a herança que Deus prometeu. Então as pessoas não conseguem se alicerçar nesta verdade, e eles não querem enfrentar as tempestades da vida. Logo vem o sentimento de querer sair do barco, parar de remar. Porque se nós sairmos do barco e parar de remar, obviamente que o barco vai ficar estacionado. E nós temos que avançar. O povo de Deus foi chamado para avançar.
as dificuldades virão, os desafios. Normal, Jesus disse que nesse mundo tereis aflição. Então esses homens, eles trazem notícia boa para Josué. Diz: Josué, lá tem gigante, lá tem homens guerreiros, lá tem homens valentes, lá a luta vai ser travada, nós vamos ter que combater, mas só que tem um porém: a terra é boa, e é exatamente isso, as qualidades que Deus havia dito para você dessa terra, lá existe. Então nós vamos subir e nós vamos lutar. Então percebe que a maioria perdeu o ânimo. A maioria não quiseram pelejar. A maioria desistiram no meio do caminho. Mas, irmão, dois homens conseguiram incendiar o coração de Josué, trazendo essa bendita esperança para que pudesse subir a essa terra e lutar e conquistar. Sabe por quê eu estou dizendo isso? Porque nada que nós conquistamos é de graça. Não tem como nós recebemos de graça, irmão. A única coisa que nós recebemos de graça foi a salvação de Cristo. Deus nos amou, nos deu de graça, a dádiva de Deus. Mas as demais coisas, nós temos que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos, porque senão as coisas não acontecem aleatoriamente. Não, nós temos que acordar cedo, chegar tarde, para poder ter uma conclusão dos nossos projetos. Porque senão, irmão, nós não podemos alcançar as bênçãos do Senhor. Senão nós não podemos alcançar as promessas de Deus sobre a nossa vida. Porque as pessoas se estacionam e não conseguem entender e fica simplesmente dependendo 100% de Deus naquilo que Ele tem que fazer, e Deus não fará algo por nós, aquilo que nós temos que fazer. Deus só fará por nós aquilo que nós não podemos fazer. Então, se você pode orar, se você pode correr atrás dos seus sonhos, levantar cedo e trabalhar, faça isso. Porque certamente a bondade de Deus vai estar com você, Deus vai te guardar, Deus vai te sustentar, Deus vai fazer você vencer os desafios dessa vida, mas nós precisamos se mover. Então percebe bem que dentro dessa primeira divisão aqui, a divisão do sul, fala sobre a partilha dessa conquista. Então percebe que Josué, que Caleb, os demais irmãos que ali estavam com ele, receberam esse bem. Por quê? Porque eles lutaram, eles batalharam, eles foram atrás dos seus sonhos. Ele não deixou perder a sua fé no meio dessa trajetória. Eles não ficaram perdidos no meio desta guerra. Eles acreditaram, irmão. Então, por isso que fala sobre essa divisão do sul em Canaã, a partilha da terra conquistada. Ou seja, Josué agora está dividindo com eles esta herança. Por que Josué está dividindo com eles esta herança? Porque eles lutaram, eles perseveraram. E o reino de Deus é a mesma coisa, irmão. Se você e eu queremos receber alguma coisa de Cristo, se nós queremos ter herança, não estou dizendo só herança nessa terra, estou dizendo herança muito maior do que isso. Nós temos que guerrear, nós temos que pegar a nossa espada e ir para a batalha. Por quê? Porque nós lemos lá um texto que diz que quando o ímpio for desarraigado, o Senhor nos dará a terra por herança. Então aqui Deus vai fazer uma divisão. E qual é a divisão que Deus vai fazer? Aqueles que perseverou, aqueles que foram até o fim, enfrentaram as guerras. Então há uma diferença, irmão. Então eu quero aqui dar um conselho para você: lute, trabalhe, faça a sua parte, porque certamente Deus também fará a parte dele sobre nós. Então aqui no número 2 aqui fala sobre a herança de Judá e de Caleb. Judá porque era poderoso entre os irmãos e dele viria o Salvador. Ficou com a primazia recebendo os territórios do sul. Dentre eles, Judá, havia um herói nacional, Caleb, que antes do sorteio pleiteou a terra prometida, ele por Deus no tempo de Moisés. Um monte ainda inconquistado. É interessante que o texto de Josué 13:1, o Senhor diz a Josué que estava velho, porém todo aquele que serve a Deus, a juventude como Josué e Caleb, não será por ele esquecido na velhice. Então veja bem, só aqui dando uma pincelada, o Josué trabalhou, Caleb trabalhou,
É interessante que quando Deus disse para Josué, Josué, tu poderia ter conquistado mais, mas a idade chegou, irmão. Josué já não tinha mais a mesma força. Josué já estava cansado. Josué já era um senhor de muita idade avançada. Então Deus disse para ele, você poderia ter conquistado mais, mas todavia, como Deus havia prometido a herança para Josué, Deus havia prometido a herança para Calebe, para aqueles que criam nele, para aqueles que confiavam nele, mesmo na velhice, Deus ainda cuidou de Josué. Deus ainda cuidou de Calebe. Então o que nós podemos aprender e dizer aqui? Que na sua juventude, como diz um conselho de provérbio, não esquece do teu Criador, porque uma coisa que o tempo não perdoa é a idade, vai chegar para todos. E vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos olhar para o nosso físico, para o nosso a nossa vida e vamos pensar lá atrás que poderíamos ter plantado mais, que poderíamos ter semeado mais, que poderíamos ter regado mais, que poderia ter feito mais. E aí nós vamos olhar para a nossa vida e vamos perceber que o tempo de nós fazermos já não é mais agora. Por quê? Porque a idade avançada de Josué impediu que ele estivesse combatendo esse bom combate, impediu com que ele conquistasse essas guerras, impediu que ele avançasse. Então Deus levanta outras pessoas para que pudesse possuir essa nova herança. Pastor Francisco, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um desamparado e o justo nem a sua semente mendigar o pão. Muito bem, pastor. Muito bem, exatamente isso. Então Davi, quando ele traz essa referência, ele fala de dois tempos da sua idade. Ele fala da sua mocidade e também fala quando ele estava velho. Duas fases da sua vida. Então Deus cuidou de Josué nas duas fases da vida de Josué. Quando foi moço, mas também na idade avançada, Deus cuidou. Mas tem coisas que nós podemos fazer um pouco mais. Tem coisa que nós temos condição de fazer um pouco mais. Às vezes nós podemos estudar um pouco mais. Às vezes nós podemos aplicar a nossa vida um pouco mais. E nós esperamos um amanhã. Um amanhã, para muitos, são incerto. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então nós temos que aproveitar o hoje. Por isso que Deus disse para Josué que ele poderia ter feito mais. Mas agora ele está impossibilitado pela sua idade, mas não quer dizer que Deus também não cuidou dele. Então aqui fala no 3 aqui, nesse primeiro tópico, fala sobre a herança de Áquisa. Áquisa era filha de Calebe. Interessante isso aqui, irmão. Veja bem que lição. Eu estava lendo isso aqui e é uma lição importantíssima para a nossa vida, irmão. A Bíblia é a nossa regra de fé, os irmãos sabem disso. A Bíblia é a bússola, é o norte para a nossa vida. Então quem é esse Otiniel? Otiniel se tornou um juiz, se tornou um juiz de Israel. E é interessante que quando Josué reparte as terras, e essa Áquisa, filha de Calebe, isso está em Josué capítulo 15, 16, 19, depois os irmãos leem com mais calma. E aqui é interessante que eles vão receber uma terra e ele vai pleitear por essa terra. E essa terra que ele vai adquirir é uma terra seca, uma terra infrutífera, é uma terra que o solo era ruim, era uma terra que era uma terra infértil, improdutiva. Só que é interessante que quando eles recebem essa terra, eles não vão murmurar, eles não vão reclamar. Eles poderiam ter falado assim, olha aqui, ô Josué, eu trabalhei o tempo todo, esteve do seu lado o tempo todo, e você vem me dar logo essa terra infrutífera, você vem me dar essa terra que não tem fontes de água, você vem me dar essa terra em que não há condição do plantio. Mas veja bem, irmão, é interessante que Calebe, ele não desiste dessa herança. Então ele vai pleitear por um território, diz aqui o texto, um território onde houvesse água. Isso fala de não desistir, isso fala de olhar para frente, isso nos fala de olhar para o autor da nossa vida. Por quê? Porque ele recebe uma terra seca, mas todavia
o seu olhar estava muito mais além, porque quando ele vai pleitear por essa terra, e essa terra que ele vai pleitear era uma terra que tinha fontes de água. Então veja bem, em Mateus capítulo 7, eu deixei aqui uma referência aqui quando se fala em pleitear, porque aqui é um termo jurídico, e eu não vou entrar nesse assunto. Ele está discutindo sobre aquele lugar, sobre essa herança, mas mesmo recebendo um lugar seco, ele não desiste da sua promessa, porque ele tem a herança, ele é o dono da herança, a herança está sobre ele. Mateus capítulo 7, veja bem o que diz aqui, 7:7, pedir-se dar-se-vos-á, busquei e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabe o que Mateus está dizendo? Está dizendo sobre a insistência de pedir, de ir mais além. Ele está falando que se a bênção de Deus está sobre nós, nós não podemos abrir mão das conquistas de Deus, é pedir. Ah, pastor, mas Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que eu necessito, Deus sabe, mas Deus quer que você abra a sua boca e peça para Ele. Deus sabe a nossa necessidade, o que nós precisamos, mas você e eu precisamos professar, confessar o que nós queremos, o que nós precisamos. Então aqui fala sobre a insistência. Deus conhece, Deus sabe, mas Deus quer ouvir de nós. Por isso que ele perguntou para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Agora eu te pergunto, ele não sabia o que Bartimeu queria? Claro que sabia, mas ele precisaria ouvir da boca de Bartimeu, eu quero ser curado, eu quero ver. Então Deus quer que nós professamos, Deus quer que nós pedimos, assim como um filho pede para o pai um carrinho, pede uma caixa de chocolate, qualquer outra coisa, ele tem que expressar o seu desejo, porque senão o pai não sabe o que ele quer, diferente do nosso Pai eterno. Então aqui diz pedir-se, dar-se-vos-á. Segunda coisa é buscar. E buscar com fervor, buscar sem desistir, buscar independente da circunstância da nossa vida, ainda que a terra seja seca, ainda que a terra seja infrutífera, ainda que você olhe para os lados e parece de nada de bom acontecer, ainda que você olhe para a situação e diz nada de novidade vai acontecer, mas aqui o conselho da Bíblia Sagrada é que nós continuemos buscando a presença de Deus. Jeremias capítulo 14 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, buscar-me-eis e achareis. Então, veja bem, quando nós buscamos, logo vem aqui um outro alicerce desse texto, que é encontrareis. Exatamente isso que o profeta Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a primeira coisa é pedir, a segunda coisa é buscar, a terceira coisa é abrir-se-vos-á. Então nos fala de insistência, pastor, eu quero fazer um curso, eu quero estudar, eu quero fazer uma faculdade. A primeira coisa que nós vamos olhar é para a nossa possibilidade. Se nós temos uma condição financeira de arcar com as nossas responsabilidades, de pagar aquela faculdade, as parcelas, essa é a nossa condição natural. E isso é justo nós pensarmos nisso. Jesus falou sobre assentar e fazer o planejamento para que a construção não fique simplesmente na base ou nos alicerces, senão vai passar alguém e vai dizer começou e não terminou. Não é essa a visão, não é isso. Não é esse tema central que eu quero te dizer, mas eu quero te dizer na questão de pedir, de buscar e de insistir, porque você quer fazer, você tem desejo de fazer uma faculdade e logo olhamos para a situação, mas nós temos que confiar em Deus, que Deus, Ele é poderoso para abrir situações, para nos fazer com que nós vivemos o impossível de Deus. É óbvio, quando nós aplicamos essas 3 regras na nossa vida, quando nós pedimos, quando nós buscamos, aí a Bíblia vai dizer que as portas se abrem, aí Deus vai nos ajudar, aí Deus vai abrir as condições para que nós possamos
continuar sonhando, porque a única coisa que nos faz estar de pé são os sonhos e as suas realizações. Isso, quando sai do coração do ser humano, ele não tem mais motivação para estar vivo, irmão, porque a verdade é que nós somos alimentados por esse sonho. Sonho de quê? Sonhos de Deus. Hoje eu não posso, mas o sonho me leva a viver que o amanhã, mesmo sendo incerto para nós, que nós não podemos saber o amanhã, mas com a nossa fé em Deus, Deus pode tornar o dia melhor. Então, irmãos, Áquisa e Otiniel, eles vão herdar algo que eles podiam murmurar, mas ele fez ao contrário. Ele vai pleitear por uma terra que tem fontes, que tem água, para que ele possa, além de tudo, valorizar aquelas terras. Então ele não se achou injustiçado por Josué. Não, ele perseverou, ele foi atrás. Qual é o caminho melhor para que essa terra possa ser produtiva? Ele fez alguma coisa. Ele fez alguma coisa para que aquela terra seca pudesse se tornar em um lugar fértil. Para que aquele lugar que não tinha condição de colher os frutos, Deus pudesse transformar. Então não adianta nós ficarmos num canto murmurando, reclamando, dizendo que ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Isso não vai adiantar nada, irmão. Nós criarmos um mundo virtual e ficarmos aqui murmurando. O negócio é nós olharmos, levantarmos os nossos olhos ao Senhor e pedir a Ele que nos ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos fazer como Otiniel e Áquisa fez, irmão. É exatamente isso, para que Deus ilumine os nossos passos, para que o que não é produtivo na nossa vida passe a ser produtivo, seja ele em qualquer área da nossa vida. Seja ele na área profissional, na área emocional, na área familiar, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos fazer alguma coisa para que a nossa vida se torne uma vida produtiva. Senão, nós não temos por que viver. Senão, nós não temos por que sonhar. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos doar-se para que Deus possa olhar para nós e fazer com que essa terra se torne produtiva. Então veja bem, aqui no segundo tópico fala sobre a divisão do norte, a herança de José. A herança de José. Então veja bem que concluída a divisão da terra do sul, Josué dividiu o norte, a mais parte central de Jericó. Aí coube aos filhos de José, Efraim, Manassés, as quais assumiram os lugares de José e Levi, dentre as tribos. Os descendentes de José acharam pão lançado sobre as águas, por esse pai muitos anos antes, metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben, Gade, receberam antecipadamente sua herança da Transjordânia a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. Então veja bem, estamos falando sobre a divisão da terra, segundo a passividade dos filhos de José. Isso aqui também é interessante, vale a pena nós pontuarmos. Então veja bem que os filhos de José receberam também herança. As nove tribos e meia, todos eles receberam herança, porque era a promessa de Deus, desde do nosso pai Abraão. Então essa passividade, veja bem, olha, aqui eu disse sobre essa questão de nós lutarmos, de olharmos para frente, de irmos, de avançarmos, de querer crescer, de querer conquistar, de nós não ficarmos estacionados. Mas na contrapartida fala sobre a passividade dos filhos de José. Ou seja, havia inimigos. Vou sintetizar aqui, havia inimigos na terra. E eles não tiveram cuidado de expulsar, de expelir os seus inimigos. Eles preferiram ser passivo e morar junto com os inimigos. Agora, cá entre nós, morar com os inimigos não dá, não tem condição. Eu me lembro, me faz remeter um texto em que Saul, ele fez aliança com os seus inimigos. Ele fez aliança, coisa que Davi não fez. Quando ele vai herdar o trono, quando ele herda o trono, ele faz aliança com os seus inimigos, e foi uma das coisas que fez com que o seu ministério não crescesse da forma que deveria crescer. Na contrapartida, Davi, quando assume o trono de Israel, quando assume Israel
como capitão daquela nação, como monarca daquela nação, a primeira coisa que ele vai fazer é remover de lá os seus inimigos. E os filhos de José, eles têm os inimigos, os cananeus, eles não expulsou os cananeus daquela terra, eles preferiram estar aliado, preferiram estar junto com eles. Esse sentimento de passividade só serviu para piorar. Por quê? Porque houve uma reclamação, houve uma murmuração da parte dos filhos de José contra Josué pela terra recebida. Por quê? Porque ele estava alegando que aquela terra era pequena. Ele estava alegando que aquela terra é pequena, mas veja bem, ora irmão, se Deus deu herança para você, é sua. Tem coisa que nós não devemos partilhar com ninguém. Tem coisas que Deus deu para você. Tem coisas que Deus deu para a tua casa. Então nós temos que sondar o nosso território para ver se não tem inimigos. Então logo quando eles recebem, eles entenderam que aquele lugar era pequeno. Por quê? Porque ali habitavam inimigos. E o que Deus deu a ele dividiu com os inimigos. Então aqui que está o problema. Então logo eles reclamaram com Josué, murmuraram. Então Josué diz, então desce ali no bosque e trabalhem. Cava as terras para que isso seja ampliado. É por isso que eu disse aqui há uns minutos atrás que não adianta nós estarmos só murmurando sem ter a solução para o problema. Não adianta nós reclamarmos de tudo e de todos se nós não tivermos uma atitude de mudança. A mudança, ela sempre vai partir de nós. Então os filhos de José, além de receber essa herança, eles vão murmurar, dizendo que a terra era pequena e que ali eles não podiam habitar. Então Josué faz com eles ali, faz com que eles desçam ali, ser tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti, ali no lugar da terra. Então, ou seja, se você está achando que é pequeno, então trabalhe. Então, abra mão do seu espaço pessoal e começa a caminhar para a conquista. Por quê? Porque se o lugar em que nós estamos é pequeno, me faz me remeter um texto, quando os 42 alunos de Eliseu, que que veio de Elias, agora torna Eliseu, eles percebem que a tenda está pequena, que não comporta mais os alunos, eles vão trazer uma indicação para Eliseu, dizendo, Eliseu, o lugar é pequeno, o lugar já não comporta mais seus alunos. Então Eliseu diz, desce a Jordão e trabalhem, corta viga para ampliar a nossa tenda. Então as nossas conquistas estão baseadas em trabalhar, em pelejar, em lutar. Não podemos simplesmente ver as situações que cercam a nossa vida e desistirmos daquilo que Deus tem para nós. Nós temos que lutar. Então Josué, ele diz para José, então desça, trabalhe para que esse lugar seja ampliado. Outro sim, a herança de Josué, terminada a partilha, as 9 tribos e meia, foi entregue a Josué a cidade de Timate, essa montanha de Efraim, segundo o mandato do Senhor. Seja a herança de Josué havia sido indicado por Deus. Da mesma forma que aconteceu com Calebe, Josué não herdou uma linda e adornada cidade, porém precisou reedificá-la. Veja bem, irmão, é o que nós estamos dizendo, que Josué, ora, então, veja bem, se José reclamou do lugar que estava pequeno, Áquisa e Otiniel não reclamaram da terra infrutífera e da terra seca, não é isso? Por quê? Porque me lembro quando Abraão e Ló teve que escolher, então Abraão disse para Ló, pode escolher. Então Ló escolheu uma campina verdejante. Ló escolheu uma campina verdejante, foi para o sul, ele disse, então eu vou para o norte, se você for para o norte eu vou para o sul. E o que Abraão vai escolher é uma terra seca, é uma terra que não tinha fontes de água, era uma terra infrutífera, era uma terra que não era produtiva. E por que Abraão escolheu aquela terra? Olhando na contrapartida, o seu sobrinho Ló escolheu a campina, aonde provavelmente os gado poderia pastar,
aonde havia fonte de água para alimentar os seus gados. Mas Deus disse para Abraão uma coisa que fez a diferença. Não é o lugar para onde o homem vai, é o lugar aonde Deus leva o homem. Aqui está o segredo. O lugar pode ser seco, mas se Deus estiver com o homem, ele se torna produtivo. Porque o lugar aonde estava, onde foi Ló, era bonito aos olhos. E Deus disse para Abraão: palmilha os teus pés, pisa os teus pés sobre a terra, porque aonde você pôr os teus pés, eu vou te dar por herança. Então percebe bem que o lugar, olhando na ótica humana onde Abraão foi, não era, parece que Deus não foi fiel com Abraão, com as promessas. Mas o que fez a diferença foi para onde Deus levou Abraão. Foi para onde Deus levou Abraão. Então não importa, irmãos, aonde nós vamos pisar, aonde nós vamos pôr os nossos pés, aonde você está, aonde você congrega, quantas pessoas você é pastor, não importa isso. O importante é se Deus está com você, Deus tornará essa terra produtiva. Nem aonde o homem vai, é aonde Deus leva o homem para ir. Então aqui está a diferença. Aqui está a diferença. Então percebe que Josué, veja bem, Josué podia murmurar contra Deus, dizer: Deus, eu trabalhei, já estou com 85 anos de idade, nasci no deserto, passei por todas as fases, lutei, e agora o Senhor me deu uma cidade que não é tão bela, que não é acabada. Mas entenda uma coisa, que Josué, quando recebe esta herança, a Bíblia vai dizer que ele vai trabalhar, ele vai edificar por essa herança de Deus. Tudo que Deus nos dá é perfeito. Tudo que Deus nos dá tem a perfeição ao extremo. Mas tem coisas, irmãos, que nós precisamos amassar o barro. Tem coisas que nós precisamos pisar no barro. Tem coisas que nós precisamos, pelas nossas vidas, dar uma certa forma. Por quê? Porque quem vai aperfeiçoar é Deus. É Deus que é a perfeição. Nós só podemos dar forma a algumas coisas. Nós podemos formar algumas coisas pelo nosso trabalho, pelas nossas conquistas, mas é Deus que vai aperfeiçoar. Então veja bem que Josué, ele não vai herdar uma linda cidade, ele precisou edificar essa cidade. Os servos de Deus são recompensados necessariamente, não nesta vida. Então eu volto a dizer aqui, que além dele ter trabalhado, ter restaurado, reedificar esta cidade de Jericó, mas veja bem que nós temos que entender uma coisa, que a nossa herança, ela não está aqui pautada exatamente nessa terra. As nossas atividades, ela faz parte deste mundo, mas a nossa visão e o nosso coração, ela tem que estar focada em Cristo. Nós temos que reedificar, nós temos que trabalhar. Por quê? Porque aquilo que Deus nos deu a nós temos que fazer. E gradativamente Deus vai nos aperfeiçoando. Por quê? Porque a maior recompensa que Deus nos dará a nós não está aqui nessa terra, está na eternidade. Então por isso que eu quero dizer para você, trabalhe, vai trabalhando, vai reedificando, vai honrando a presença de Deus, vai fazendo para a obra de Deus, porque certamente o Senhor, o nosso Deus, Ele irá colocar na sua mão algo muito maior do que nós imaginamos. Veja bem, irmão, para nós aqui encerrarmos, falando sobre essas divisões, essa conquista de Josué. Josué é um livro que nos ensina da forma que devemos guerrear, de não desistir, de não abrirmos mão da nossa herança. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, fala sobre uma herança que Lucas escreve, ele fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então esse crer faz parte da fé. Se nós temos fé e cremos, então Deus fará por nós, nesse presente ou no futuro. E é isso que nós precisamos entender. Então o livro de Josué, ele retrata exatamente sobre essas coisas, sobre essa herança que foi dividida entre os irmãos, porque eles trabalharam, eles pleitearam, eles ali foram para a batalha, não abriram mão de toda a projeção de Deus.
mas eles preferiram crer no Senhor. Eles preferiram acreditar em Deus e por isso eles alcançaram esta herança. E a nossa herança, eu vou encerrar dizendo para você que esta herança que Deus nos prometeu é a Nova Jerusalém, irmãos. É a Nova Jerusalém. Nós, às vezes, muitas pessoas brigam pelas suas posses, brigam pelas suas terras naturais, brigam por tudo nessa terra. Mas uma coisa é verdade, nós não podemos levar nada dessa terra. Nós não iremos levar nada, a não ser uma herança eterna. Que essa herança, a Bíblia diz que o diabo não rouba, a ferrugem não come e ninguém pode roubar essa herança das nossas vidas. Então, meu irmão, continue perseverando. Pastor, está difícil, eu sei que está. Jesus disse que não ia ser fácil, mas continue olhando para esta maior herança. Jesus, eu volto a dizer que ele é esse testamento vivo da igreja. E nele está contido todas as palavras, todas as regras, tudo aquilo que nós precisamos. É só nós lermos este livro que se chama Bíblia Sagrada, que nós vamos entender, que nós vamos compreender que a nossa maior herança não está aqui, nesse tempo odierno, mas está no tempo vindouro. Meus irmãos, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que participaram, que estiveram conosco. Tem 10 pessoas agora nos assistindo. Que Deus abençoe, muito obrigado. Nós estamos aqui já se findando o livro de Josué esse trimestre, e eu quero agradecer com toda a minha alma aos irmãos, aos jovens da nossa igreja, aos demais irmãos, amigos, que aí entraram, compartilharam, que aí mandaram suas mensagens, seus versículos bíblicos. Eu não consigo ler todos, mas eu quero agradecer aos irmãos. Tenham um bom domingo, e a partir das 17h30, nosso setor do Parque Vitória, juntamente com o pastor Francisco, a irmã Ana Paula e os demais irmãos obreiros, nós estaremos, é claro, com o nosso culto bem reduzido, com toda cautela, com álcool gel, com máscara. Nós estaremos ali reunidos para adorar a presença de Deus. Às 17h30, vai até às 18h30, esse primeiro culto, segundo culto, das 19 até às 18 horas, das 19 horas até às 8 horas da noite, amém? Então, das 5 às 6h30, das 6h30 até às 7h30 ali, esses 2 cultos que nós teremos ali, em nome do Senhor Jesus. A Maurício, senti sua falta hoje aqui mais uma vez, mas Deus que lhe dê a vitória. Irmã Maia, Deus abençoe. Deus, pastor Francisco, muito obrigado por tudo, viu? Deus abençoe a tua. A presença de Deus é suficiente para nós, é exatamente isso. O que nós precisamos é a presença de Deus. Então tenha um bom domingo, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, no nome de Jesus Cristo. Domingo que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Nós vamos falar sobre as cidades de refúgio que são estabelecidas, amém? Então eu quero agradecer, meu muito obrigado, tenha um bom domingo, um bom dia, e que Deus possa abençoar em nome de Jesus Cristo. Feliz Dia dos Namorados aí para todos, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.